E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. Garotas de anime, geralmente meninas fofinhas e belas, com uma personalidade meiga e simpática. Para muitos caras, a namorada perfeita, as famosas waifus. Por outro lado, temos os brutamontes, geralmente homens, extremamente badass e que são a representação de força em seus universos. Personagens que possuem um shape que todo cara sonha em ter um dia. Mas hoje as coisas serão um pouco diferentes, pois sendo a Madoka a vencedora do meu post que eu fiz há um tempo atrás, vamos inverter aqui as coisas e falar de uma garotinha de anime que venceria vários desses brutamontes com extrema facilidade. Então será que você já consegue pensar em personagens brutamontes que a Madoka venceria? É o que veremos hoje. Pois, neste vídeo, apresento a vocês 5 brutamontes que seriam solados pela Madoka. Então, estive para o vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo. Agora vamos para o vídeo! Então vamos iniciar a lista falando do Lorde do Sol, aquele que está no topo dentre todas as raças, o Escanor. Escanor é a representação de um personagem com aura. Desde sua primeira aparição, ele já se demonstrou extremamente forte, derrotando o Mandamento da Verdade Galand, que havia humilhado os pecados capitais, incluindo até mesmo o Meliodas, que até então derrotava a grande maioria de seus inimigos como se não fosse nada. Então, após descobrirmos como funciona direito o poder do Escanor, onde quanto mais o sol se aproxima do meio-dia, mais forte Escanor se torna, vimos que o seu nível realmente não é baixo. Ele continuou derrotando mandamentos, e até mesmo quando o Meliodas recuperou o poder de quando ele era o líder dos 10 mandamentos, ativando assim o seu modo assalto, Escanor confrontou Meliodas, e apesar de ter perdido por um certo tempo quando o sol atingiu o meio-dia, Escanor se tornou a encarnação do poder, o seu modo The One, onde com um único golpe ele derrotou o Meliodas no modo assalto. Mas o poder de Escanor não parou por aí, pois até mesmo quando o Rei Demônio recuperou seu poder antigo e estava na sua forma mais poderosa, Escanor conseguia lutar com ele, utilizando uma forma ainda mais poderosa que o The One, o seu Ultimate The One, em que gasta toda a sua energia vital, o matando no processo. E os feitos do Escanor são realmente impressionantes. Ele é superior ao Meliodas no Tree Magic, sendo que só a presença do Meliodas estava destruindo o planeta Terra. Ele simplesmente humilhava os mandamentos, mesmo em formas antes do meio-dia, sendo que os mandamentos eram seres que casualmente destruíam montanhas como se fosse absolutamente nada, e podiam modificar completamente paisagens. A velocidade do Escanor também não é baixa, apesar de ele parecer ser uma montanha de músculos que não tem muitas capacidades. Nesse quesito, ele provavelmente é mais rápido do que a velocidade da luz, pois ele enfrenta seres que estão nesse nível, então se ele não estivesse também nesse nível, ele não poderia os acompanhar. Mas contra a Madoka, sabe o que isso resolveria? Absolutamente nada. Madoka é basicamente uma entidade cósmica de poder infinito. Para enfrentar o Escanor, ela teria que reduzir o seu nível de existência. E se ela quisesse, ela poderia aumentar todos os atributos físicos para manter um combate físico contra o Escanor, ou se ela quisesse realmente acabar com a sua batalha, ela poderia utilizar um de seus absurdos poderes, como podendo manipular o tempo, fazendo com que o Escanor voltasse para sua forma fraca, que ele assume quando a noite chega, ou até mesmo reduzindo o Escanor a pó. Então essa seria uma batalha complicada para o Senhor do Sol, em ter que ver o seu orgulho sendo destruído por uma garotinha. Agora vamos falar sobre o fantasma de Esparta, o semideus filho de Zeus e posteriormente o deus da guerra, Kratos. Kratos tem uma história traumatizante. Ao ser enganado por Ares, ele matou a sua família e as cinzas dos corpos das pessoas que ele amava foi condenado a ficar para sempre presa em sua pele. Então Kratos jurou vingança,
massacrando todos os deuses gregos e no final de tudo derrotando o seu pai Zeus. Mas a história de Kratos não acabou por aí, pois ele foi parar na mitologia nórdica e ele também lutou contra o panteão nórdico, também enfrentando os deuses mais poderosos de lá, como Thor e Odin. Kratos é extremamente forte. Para se ter uma ideia da força dele, ele foi capaz de levantar o templo de Tyr, que é conectado com as raízes da Yggdrasil que conectam os 9 reinos nórdicos. Mas a força de Kratos não para por aí. Ele foi capaz de impedir o Atlas de o esmagá-lo com pura força bruta, sendo que Atlas é capaz de sustentar o peso do mundo grego. E nesse contexto, o mundo grego se refere a toda a superfície acima do submundo, ou seja, basicamente a existência que há acima do submundo, incluindo universos e tudo mais. Kratos, também com força bruta, enfrenta deuses como Zeus e Ares, os deuses mais poderosos de seu panteão, sendo que todos os deuses já são superiores aos primordiais, que criaram o universo lutando. Então Kratos é extremamente poderoso, mas ele não vive apenas de força bruta, já que ele também possui equipamentos muito fortes, como suas lâminas do caos, espadas que podem atacar a longa distância e possuem um calor extremo. Ele tem o seu machado Leviatã, que é tão forte fisicamente quanto as lâminas do caos, porém ele possui um gelo extremamente poderoso capaz de congelar os oponentes. E claro, a Blade of Olympus, uma espada capaz de matar deuses facilmente, e só uma onda de poder dela matou todos os titãs da Titanomaquia, sendo que esses titãs também eram superiores aos primordiais. Então Kratos realmente seria um oponente interessante. Frente a Madoka, ele não se intimidaria nem um pouco. Kratos já enfrenta monstros gigantescos, deuses, titãs e gigantes. Então uma garotinha de cabelo rosa não o assustaria. Mas isso é até a luta começar. Novamente, se Madoka quisesse, ela poderia elevar os seus atributos para lutar páreo a páreo fisicamente com o Kratos, mas isso é só se ela realmente quisesse brincar na batalha, pois a partir do momento que ela começasse a usar seus poderes, a luta seria basicamente igual à luta contra o Escanor. Ela poderia manipular o tempo para deixar o Kratos cada vez mais fraco, ela pode manipular a realidade, tirando todos os equipamentos do Kratos, ou se ela quisesse acabar logo com essa luta, ela simplesmente poderia reduzir o Kratos a uma pedra. Então o deus da guerra também não seria páreo para a garota mágica. Mas será que nem mesmo o lendário Super Saiyajin não poderia fazer frente a ela? É o que vamos ver. Broly é uma criança nascida no planeta Saiyajin. Ele nasceu com um poder inigualável e assustou até mesmo o rei de sua raça, Vegeta. Mas Rei Vegeta não conseguiu lidar com esse medo e com a perspectiva de que Broly seria muito superior ao seu filho. Então ele o mandou para um planeta isolado e inóspito. Mas Paragus, o pai de Broly, não aceitou isso. Então ele roubou uma nave e fugiu do planeta Vegeta, indo atrás do seu filho. Porém, ao chegar lá, essa nave se danificou, então ele matou o seu aliado e começou a cuidar de Broly nesse planeta mesmo, jurando um dia se vingar dos Saiyajins. Ao serem encontrados pelo exército de Frieza, Paragus finalmente conseguiu visualizar a sua vingança. Então, ao ir para a Terra com Frieza e seu filho Broly, a batalha contra Goku e Vegeta, filho de Rei Vegeta, começaria. E nem mesmo as formas divinas eram capazes de parar o Broly utilizando apenas o poder de um Ozaru, onde após o pai de Broly ser morto e Broly se converter em um Super Saiyajin, precisou de Gogeta, uma fusão de Goku e Vegeta para lidar com ele. Broly possui um nível de força imensurável. Trocando socos contra Gogeta, eles eram capazes de destruir dimensões. Broly é muito superior ao Super Saiyajin Deus, ao ponto de quando ele se transformou na sua forma Ikari, Vegeta Super Saiyajin Deus não conseguiu sequer mover ele do lugar com um soco, sendo que Goku Super Saiyajin Deus, quando nem controlava o seu poder direito ainda, já ameaçava todo o macrocosmo do universo 7 lutando com Bills. A velocidade do Broly também é insana. Broly é comparado ao Jiren, o Jiren que transcende o tempo. Então aqui novamente, Madoka poderia partir para um combate físico, mas as coisas dessa vez não seriam tão fáceis, pois Broly vai ficando cada vez mais poderoso ao longo da batalha. Então, conforme a Madoka assumisse um nível para lutar contra o Broly, ela teria que ir aumentando cada vez mais o seu nível. Mas, novamente, como todos dessa lista, isso é só se a Madoka realmente quisesse. Ela simplesmente, novamente, poderia manipular o tempo para destransformar o Broly. Ela poderia afetar a mente do Broly, torturar ele, pois o mesmo tem uma mente instável e traumatizada. E claro, ela poderia até mesmo manipular a realidade e fazer com que o Broly deixasse de ser um Saiyajin mutante. Então, novamente, Broly seria mais um Brutamontes caído na batalha.
Agora vamos falar sobre o maioral da DC, o caçador de recompensas Lobo. Lobo, ele é um ser instável. Ele massacrou seu planeta e agora viaja pelo universo como um caçador de recompensas. Sua mente é completamente louca e ele não tem limites, fazendo tudo aquilo que é possível e impossível para alcançar os seus objetivos. Lobo tem um poder extremo. Ele é capaz de enfrentar vários super-heróis e até mesmo consegue lidar com o próprio Superman, batendo de frente com a enorme força do Kryptoniano. Além disso, Lobo possui vários equipamentos, armas que o auxiliam na batalha e até mesmo bombas capazes de destruir planetas. Mas indo aqui para feitos práticos do Lobo, ele já foi capaz de tremer todo o universo lutando contra o Shazam. Além disso, quando ele luta com o Superman claramente tem que se esforçar para lidar com ele. Claro que não é um Superman no ápice do seu poder, mas ainda assim não é uma coisa fácil e casual para o Superman. E só para se ter ideia, o Superman é um ser que, por exemplo, pode sustentar o peso do universo. Mas o que realmente o Lobo tem como suas capacidades mais interessantes é a sua regeneração, em que ele pode voltar de absolutamente qualquer coisa, mesmo ao ser reduzido a uma alma. Então essa seria uma batalha um pouco mais complicada para a Madoka. Se ela tentasse partir para o combate físico, como ela já fez anteriormente com todos, novamente é aquilo. Ela poderia sim se tornar muito mais forte que o Lobo, mas ela seria completamente incapaz de matá-lo, pois mesmo que ela destruísse completamente atomicamente o corpo do Lobo, ele continuaria voltando. Tentar afetar a mente do Lobo também não resolveria muita coisa. Lobo é um ser completamente surtado e instável, e muito dificilmente ela conseguiria torturar ele mentalmente. Mas claro, Madoka ainda tem seus poderes cósmicos, como poder manipular o tempo e a realidade. E aí sim as coisas complicariam para o maioral da DC, pois ela poderia manipular a realidade para tirar a imortalidade do Lobo, ou voltar no tempo a um ponto antes do Lobo nascer, o que também acabaria com ele para sempre. E claro, enquanto o Lobo não poderia fazer muita coisa nessa luta, já que se a Madoka quisesse, ela não seria afetada por nada que o Lobo possui. E o último da lista aqui eu acho que vai ser polêmico, mas vamos falar dele, o Golias Esmeralda, o mais forte que há, Hulk. No aspecto de força bruta, é o super-herói mais forte do universo Marvel. Ele é realmente a representação de força e está em outro patamar. Mas falando de sua história, Bruce Banner era um cientista que, após ter contato com a radiação gama, algo despertou nele. Um monstro nunca antes visto, um ser verde e raivoso, com uma força capaz de destruir tudo em seu caminho. O Hulk é capaz de lutar contra vários heróis, incluindo Thor, Hércules e Sentinela. Seres que estão em patamares completamente absurdos de força, com um deles sendo literalmente um deus. E quando o quesito é força, o Hulk realmente não faz feio. Ele já foi capaz de destruir um universo com seu Thunderclap. Como eu falei, Hulk é mais forte do que o Thor. Thor é capaz de lutar contra a força motora da Yggdrasil. A Yggdrasil, que possui os 9 reinos nórdicos, e a própria Yggdrasil em si, que é infinitamente superior a esses reinos. Hulk também lutou contra um Sentinela, um ser que é capaz de literalmente rasgar o tecido da realidade com as mãos. Mas provavelmente o maior feito de força do Hulk é quando ele estava com um equipamento que permitia ele interagir com o tempo. E com um soco ele destruiu a estrutura dimensional do próprio tempo. Então aqui contra a Madoka as coisas poderiam realmente ser um pouco complicadas, se ela não começasse usando já todos os seus poderes absurdos. Tentar partir para um combate físico contra o Hulk seria complicado. O nível de força do Hulk está num patamar completamente elevado. E eu não sei dizer se a Madoka realmente tem a capacidade para se tornar tão forte quanto ele. E mesmo que ela conseguisse, Hulk tem o mesmo problema que o Broly. Ele vai ficando cada vez mais forte ao longo da luta. Então a coisa realmente ficaria bem feia para a Madoka manter um combate físico contra ele. Mas ela ainda poderia vencer-se. Tentar manipular o tempo ou a realidade com o Hulk em um nível de raiva extremamente poderoso poderia não dar muito certo. O Hulk alcança níveis de força que estão em escalas além de conceitos físicos. Então literalmente, se ela tentasse fazer isso, o Hulk poderia negar a alteração do tempo da realidade com pura força bruta, rasgando ou o tempo ou a realidade em si. Mas Madoka tem um poder muito além disso. Ela pode manipular as coisas a nível conceitual. E aí sim o Hulk não teria o que fazer. A Madoka, com uma mera palavra, já destruiu o conceito de bruxa de toda a existência. Além disso, ela pode reescrever a história em si. Ou seja, ela pode simplesmente
reescrever a história do Hulk, fazendo com que ele deixasse de ser o Hulk. E claro, a Madoka na sua verdadeira forma é um ser completamente transcendente ao multiverso. E aí o Hulk não poderia sequer interagir muito com este ser, e ela o destruiria simplesmente com seu poder absoluto. Mas aqui o Hulk, finalizando a nossa lista, seria o único desses personagens que, se não fosse levado a sério, ele poderia se tornar um real problema. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e digam aí a opinião de vocês, se vocês acham que a Madoka realmente venceria todos esses personagens, e digam também outros brutamontes da ficção que a Madoka simplesmente atropelaria. E claro, se vocês quiserem também digam brutamontes que a Madoka não venceria, que eu gostaria de ver todas suas opiniões aí nos comentários. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, top 5, curiosidades e muito mais. Compartilhe este vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 até 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!